Olá, sejam muito bem-vindos ao novo Ensino Médio de São Paulo, aqui no CMSP. Eu sou o Tony, o seu professor de Conexões Lógicas, eu e o mundo. Este é o meu sinal. Para quem não está vendo, o meu sinal é como se eu estivesse afofando minha barba com as duas mãos, porque eu tenho uma barba bem comprida, aí, de uns 5, 6 dedos, ela é bem grisalha. Eu tenho um cabelo preto, bem grisalho também, tá cheio de luzes aqui grisalhas no meu cabelo. Eu uso óculos, a armação do meu óculos ela é marrom. Eu tenho 2 piercings no nariz, eu tenho piercings e brincos nas 2 orelhas. Eu tô usando uma camisa que ela tem um fundo predominantemente branco aí, mas ela tá toda aí manchada de colorido, parece um tie-dye, né? Toda manchada de colorido, rosa, azul, amarelo, né? Deixa eu ver se tem verde também aqui. Tô usando uma calça cinza claro, um sapato marrom. Eu tô na frente aqui de um púlpito, que ele parece o quê? Ele parece um cilindro, né? Você conhece, é um cilindro, né? Parece aquelas latas de batata. Então, pois é, bem grandona, chega na minha cintura. Ela tem uma cor amarelada, cor marfim, aquela cor de madeira amarelada, né? Atrás de mim, eu tenho uma lousa digital e em cima desse púlpito que parece um cilindro que eu acabei de falar para vocês está o meu celular, o trackball, né, que eu utilizo aí para mudar os slides, e a minha caneta que eu uso para escrever na lousa também. E essa aula vai ser brilhante porque todo mundo que está participando dessa aula aqui brilha. A começar pela produção da Vanzolini, a Alita que está aqui do meu lado direito, sentada cuspindo fogo, fazendo malabares, né? É fogo, né? Andando de monociclo ainda. E traduzindo aí para quem não pode me ouvir, eu tenho a Nara. Nara, muito obrigado por participar dessa aula e levar minha voz aonde eu não posso levar. Muito grato mesmo. Daqui a pouco a gente vai ter a Bianca aí participando também. A Bianca que todo mundo já conhece também, a Nara também, que a Nara participa pouco da minha aula aí, mas não tem problema, seja muito bem-vinda. E é isso, gente, ó, no mapa, que é o material de apoio, né, que nós utilizamos para o novo ensino médio, nós estamos chegando num ponto em que nós vamos ter que criar uma linha do tempo. Linha do tempo a respeito do quê, professor? Linha do tempo a respeito de tudo que nós aprendemos nesse semestre, né? Então, para fazer essa linha do tempo, o que você vai precisar? Do seu diário de bordo, né? Bom, então espero, né, foi sempre pedido para vocês, né, desde o começo do ano, que sempre utilizasse o diário de bordo para anotar todas as suas impressões a respeito das aulas, as suas ideias. E também quando você muda de ideia, porque às vezes a gente tem uma impressão a respeito de uma certa definição e depois a gente percebe que aquilo que a gente imaginou não era bem aquilo, né? Então, tá parecendo eu quando eu comecei a fazer matemática, né? Quando eu comecei a fazer matemática, eu falei assim, vou fazer matemática porque eu vou ser um baita professor, né? E aí, quando eu cheguei na faculdade, os professores falaram pra mim que aquela minha ideia de ser professor era completamente errada. Não tinha nada a ver aquilo era utopia da minha cabeça, né? Coisa só minha. E aí, quando eu saí da faculdade, eu descobri que aquela ideia que eu tinha antes de entrar na faculdade e a ideia dos professores estavam erradas também, porque na prática é tudo muito diferente, né? Pois é, o diário de bordo, ele vai entregar para você justamente essa impressão. Isso não quer dizer que o que você pensa é errado. Isso quer dizer que você pode aprimorar a sua percepção a respeito de mundo. Isso é muito bacana, né? Mudar de ideia também é, assim, uma virtude incrível, tá? Então é por isso que a gente utiliza aí o diário de bordo, para a gente conseguir enxergar os nossos passos, enxergar a nossa evolução, no caso, dentro desse componente que nós chamamos aí de Conexões Lógicas, Eu e o Mundo, que é da unidade curricular 2, no Matemática Conectada, que é Jogos da Estratégia à Criação. Olha aí na tela aparecendo para vocês, ó. Nós temos aí outros 3 componentes, né? Que é... A gente está no Conexões Lógicas Eu e o Mundo, mas temos aí também a Geometria Dinâmica, com a professora Roberta Mastroquírico. Temos o Universo Elétrico no Mundo dos Jogos, com a professora Viviane Leal. E Design de Games com o professor Anderson Félix. Tá? Então a gente começou aí o nosso semestre apresentando, né, como que seria essa unidade curricular 2, que é os Jogos da Estratégia à Criação. Bom, vamos lá. E aí, dentro da atividade 1, né, claro, no comecinho, a gente viu aí, né, a gente vivenciava aqui para nós uma situação para analisar as dificuldades de linguagens natural para elaborar comandos. Vocês lembram disso?
Vocês lembram que eu chamei vários professores aí para conversar com a gente a respeito de comandos, a respeito de como é que nós escrevemos comandos para várias atividades. Então eu chamei desde professores dos anos iniciais que escreveram comandos de como encher um copo d'água, como desembalar uma caixa, como mandar uma carta para o correio, né? A gente percebeu então que quando a gente fala de comando, não necessariamente, né? Olha lá, para começar, a matemática computacional é um ramo da matemática e da computação que colabora na resolução de problemas em diferentes áreas, além das áreas de exatas, ou seja, otimizar processos e trabalhar com a área da otimização e pesquisa operacional. É um caminho bastante conhecido para quem estuda e segue a carreira ao se formar em matemática computacional. É possível aplicar alguns conceitos para resolver desde problemas simples até problemas mais complexos, né? Então essa daí é a ideia da matemática computacional. Então voltando aqui o slide, né? A gente viu que comandos, né? Seria, no caso, o passo a passo, né? Seria um passo a passo, né? Quais são as ações que nós temos que seguir, né? Na ordem que devemos seguir para poder executar uma determinada tarefa. Isso são comandos. E esses comandos, pessoal, eles podem ser utilizados desde a área computacional, porque a gente já imagina comandos que a gente está escrevendo alguma coisa para o computador traduzir, né? Mas a gente percebeu que a gente pode escrever comandos para qualquer tipo de atividade, não necessariamente dentro do computador. Muito bacana, né? E dentro dessa ideia de comandos, nós temos 3 formas de escrever esses comandos. Mas segura aí, que eu já vou falar dela já. Olha só, continuando a falar, olha só. Pensamento computacional, apesar do nome, não significa processar dados como um computador, mas tem a ver com desenvolver uma forma de raciocinar sobre problemas com a intenção de compreender as etapas que envolvem sua resolução de maneira racional. Então a gente separou, a gente dividiu muitas tarefas aí, né, em alguns pedaços para a gente entender como é que funciona essa ideia do pensamento computacional. Ao desenvolver o pensamento computacional, as tomadas de decisões, de forma estratégica, prática, racional e com foco no objetivo, passam a ser incorporados na forma de pensar sobre problemas, tá? Então, só para a gente lembrar como é que funciona essa ideia do pensamento computacional, segue o fio aí. Olha só, o pensamento computacional, ele é dividido em pilares, né? O primeiro pilar do pensamento computacional é a decomposição, né? O que é a decomposição? A decomposição consiste em identificar o problema. Então a gente decompor esse problema. Lembra na matemática, quando a gente pega um número composto e decompõe esse número em fatores primos? Isso quer dizer que a gente está quebrando, né? A gente está quebrando o número em fatores primos e apresentando esse número na forma de multiplicação de fatores primos. Qualquer número composto pode ser feito isso. No caso das tarefas, se a gente pegar uma tarefa muito grande, a gente percebe que a gente pode quebrar essa tarefa em vários pedacinhos. Qual foi o exemplo que eu dei na ideia da tarefa que a gente ia decompor? Fazer um churrasco. Vocês lembram disso? Né? Quando a gente fala, vai fazer um churrasco. Ah, legal. Se a gente vai fazer um churrasco, a gente pode dividir o churrasco no quê? Fazer compras, lista de convidados, como acender a churrasqueira, não é? A playlist, quais são as músicas que vão rolar nesse churrasco. Vai ser pagode, né? Tem que ser pagode. Churrasco sem pagode não é churrasco, né? Por mais que você goste de rock, pagode tem que ter no churrasco. Não tem problema. Coloca lá que todo mundo vai gostar. Brincadeiras à parte, perceba que na simples tarefa de fazer um churrasco, você consegue quebrar essa tarefa em vários pedacinhos. Quebrando em vários pedacinhos facilita. Por quê? Nem tudo você precisa fazer sozinho. Quando você quebra essa tarefa grande em várias tarefas pequenininhas, você pode atribuir essa tarefa para outras pessoas, ou se você vai fazer sozinho essa tarefa, você pode colocar isso daí em ordem de prioridades. O que precisa ser feito primeiro, o que precisa ser feito depois. Então, decompor uma tarefa é uma coisa importantíssima. Vamos lá. Continuando a falar sobre pensamento computacional, o primeiro é a decomposição. O segundo qual é? A abstração. Ao ter foco somente nos detalhes que são importantes, deixando de lado informações que não são tão relevantes, estamos colocando em prática o pilar da abstração. Pensando na ideia do churrasco, por exemplo,
Olha só, se você vai fazer o churrasco num lugar fechado, dá pra fazer churrasco num lugar fechado, sim, a churrasqueira tem a chaminézinha, joga a fumaça toda pra fora. Se você vai fazer o churrasco num lugar fechado, o que vai acontecer? Você não precisa se preocupar se vai chover ou não. Então, dependendo da tarefa que você vai fazer e como você vai fazer, existem algumas situações que você pode simplesmente relevar, esquecer, deixar de lado. Por exemplo, nesse caso que eu falei, o caso da chuva, para um churrasco feito num ambiente fechado. Essa moça que entrou é a Bianca? Então eu acho que é outra Bianca, né? É a Bianca essa daqui? Você é a Bianca? Sim ou não? Só balança a cabeça, não é. Ela é a Nahara e a outra era a Bianca? Eu tô apresentando todo mundo errado. Seja bem-vindo, Nahara, você não conhecia, não tem problema. Então é só, dentro da abstração, a gente vê o que é relevante e o que não é relevante em relação à atividade. Para você que está assistindo a aula, o nome da intérprete de Libras não é relevante. Para mim era, mas para vocês não é, porque o importante, na verdade, é a tradução que ela está fazendo. Gente, eu não estou falando que ela não é importante, pelo amor de Deus, só estou dando um exemplo, tá? Desculpa aí, Nara. Olha só, depois, pensando nos pilares do pensamento computacional, o que mais que a gente tem? Nós temos aí os reconhecimentos de padrões. Para que servem esses reconhecimentos de padrões? Olha só, lembra que eu estou falando de fazer um churrasco, não estou? Então, pensa, quando você vai fazer um churrasco, se você nunca fez um churrasco na sua vida, você vai adquirir conhecimentos. Né? E adquirindo esses conhecimentos, você percebe que da próxima vez que você vai fazer um churrasco, você vai reconhecer padrões nessa tarefa que você acabou de fazer. Então você aprende. Se você já fez um churrasco, você vai lembrar dos conhecimentos que você adquiriu anteriormente para fazer esse churrasco aqui. E digo mais, não necessariamente o próximo evento precisa ser um churrasco. Pode ser uma festa qualquer, por exemplo, não é? E aí, existem algumas coisinhas que você aprendeu ao preparar esse churrasco que você vai poder aplicar nesse próximo evento, mesmo que não seja um churrasco, tá certo? Por exemplo, a playlist, né, a compra que você precisa fazer para essa festa, né, a lista de convidados, são coisas que vão permanecer. Apesar do evento ter aí uma característica diferente, existem padrões entre um evento e o outro. Legal falar de churrasco, né, para aprender a falar sobre pensamento computacional, né? Vamos lá, o que mais que a gente tem? A construção do algoritmo. Essa construção do algoritmo ela é bem interessante, né? Olha só, ao criar passos ou regras para resolver o problema, estamos no pilar da construção do algoritmo, que pode ser um código ou programa que possibilite a resolução de problemas simples ou complexos. Qual é o maior problema que nós temos num churrasco, Lita? Acender a churrasqueira, né? Tem muita gente que tem problema em acender a churrasqueira, mas se você cria um algoritmo, ou seja, um passo a passo de como acender a churrasqueira, você não vai ter problema mais. Gente, olha, o exemplo que eu estou utilizando é um exemplo esdrúxulo mesmo, tá? Eu estou simplificando para ficar próximo para vocês. Mas o que eu estou falando pode ser aplicado em qualquer tipo de tarefa. Por exemplo, construir uma casa. Tá bom? É só para dar o exemplo mesmo. Porque acender a churrasqueira, é muito fácil. Pega uma latinha, coloca um papel toalha ou um papel higiênico com óleo de soja, taca fogo ali e acabou. Daqui 5 minutos a churrasqueira está acesa. O pessoal da produção da Vasolina aprendeu como acender a churrasqueira? Então se vocês aprenderam, por favor, façam um churrasco para mim, por favor. Então vamos lá, continuando aí. Então a gente falou aí dos 4 pilares do pensamento computacional. Bom, quando a gente vai executar tarefas, a gente pode pegar cada uma dessas tarefas aí e dividir em 3 partes. Tá? Na tela, está aparecendo para vocês as 3 partes da execução de uma tarefa. Primeiro, são os dados de entrada, né? Estão relacionados com as informações que estão sendo dadas. Por exemplo, no caso do churrasco, quantidade de pessoas, né? Quantidade de carne que cada um vai comer, quem bebe, quem não bebe, bebida alcoólica, não é? Olha só, tem algum vegano, né? Então você vai precisar preparar um cardápio especial para ele. A Nayara fez uma cara feia quando falou de vegano, né? Mas tudo bem, não tem problema, eu também não gosto. Eu vou no churrasco, eu quero comer picanha. Vamos lá, no processamento, gente, se trata da execução das ações. Tá? Então primeiro você pegou os dados, todas as informações que você precisa para resolver o problema,
né? Porque a gente não resolve problema do nada sem ter os dados. Depois nós temos o processamento, se trata da execução das ações numa ordem lógica para se chegar ao resultado esperado. Não dá para acender a churrasqueira antes de ir no mercado comprar a carne, né? Então existe uma ordem lógica aí. Gente, esse exemplo do churrasco tá funcionando muito bem, né, Lita? Tá muito legal. A Lita tá com o estômago roncando, eu não sei se ela já almoçou, mas não tem problema. Então, perceba, eu peguei todos os dados, aí eu fiz todas as compras, aí eu comecei a fazer um churrasco, começou a festa, começou a tocar o pagode, né? E aí tá tudo de boa, começou, acendeu a churrasqueira, colocou a carne pra assar, e aí a gente cai aonde? A gente cai no prato pra comer. Não, não é isso não. Olha lá, em azul tá aparecendo, que são os dados de saída, que se trata dos dados já processados para atingir o resultado esperado. Nesse caso, pensando no churrasco, a saída seria o quê? A picanha mal passada, o pão de alho dourado, seriam os dados de saída. Ou seja, seria já a contemplação, né, da tarefa, né? Ou seja, o resultado final, né? Os dados já processados, tudo feito para chegar no resultado esperado, que é o quê? Ficar de barriguinha cheia e satisfeito escutando um pagode durante o seu fim de semana. Muito bem, vamos lá. Continuando a falar aí, ó, o que é uma proposição? A gente aprendeu sobre proposição também, que é a lógica proposicional. A lógica proposicional ela é muito utilizada no meio computacional, né, pessoal? Vocês lembram disso? E a gente tem aí, ó, que entender primeiro o que é uma proposição. São sentenças que podem ser qualificadas em verdadeiro ou falso, né? Ou seja, pensa numa frase, se essa frase ela pode ser respondida como verdadeira, respondida não, qualificada como verdadeira ou falso, essa frase, essa sentença vai ser uma proposição, tá? E a gente tem exemplos, tá bom? Não são proposições. Interrogações, perguntas não são proposições. E aí, você vai à escola hoje? A gente responde com sim ou não, a gente não responde com verdadeiro ou falso, né? Qual a cor da sua camisa? Você não vai responder com verdadeiro ou falso, você vai responder com o nome da cor, né? Interrogações não são proposições. Frases imperativas, ou seja, ordens, né? Feche a porta, cale a boca, vá dormir. Cale a boca, achei ofensivo, assim, muito agressivo, né? Mas eu já falei, já foi. Né? Então, frases que são imperativas, frases normalmente que terminam, na linguagem escrita, frases que terminam com pontos de exclamação, dando ordem, normalmente a gente não considera como sendo uma proposição, tá? E, por fim, as interjeições. Ai! Senti uma dor, né? Isso é uma interjeição, né? Ui! Né? Não, a gente não responde com verdadeiro ou falso. Tá bom? Agora, frases do tipo, olha pra mim. Hoje de manhã choveu. Eu posso qualificar essa frase como verdadeiro ou falso. Não é? O professor Tony é charmoso. Essa com certeza é verdadeira. Mas, assim, é uma frase do tipo que você pode qualificar em verdadeiro ou falso. Tá bom? Então, frases que podem ser qualificadas como verdadeiras ou falsas, elas são consideradas frases proposicionais, sentenças proposicionais. Continuando aí a falar sobre proposições, tem uma coisa que é interessante, né? As proposições, elas podem ser simples, né? Que são as proposições que possuem apenas um sujeito e um predicado. Ontem choveu. Eu fui à feira. Né? Eu fui à feira, só tem um sujeito, que sou o eu, e o fui à feira, que é o predicado, tá? Cuidado, a gente tende a achar que predicado significa somente ação, e predicado não é ação, né? É o que se diz a respeito do predicado, né? Tá? A camisa é amarela. A camisa amarela é uma proposição, porque eu posso dizer que é verdadeiro ou falso. Né? No caso, o sujeito é a camisa e o predicado é o ser amarela, tá? Muito bem. E aí, temos proposições simples quando tem só um sujeito e só um predicado. Quando acontece assim, ó, quando possui mais de um sujeito ou mais de um predicado, perceba que eu utilizei a lógica proposicional aqui. Já usei aqui, ó, tá vendo? Ó? Quando possui mais de um sujeito ou mais de um predicado, perceba que eu utilizei um ou só. Isso quer dizer que eu posso ter mais de um sujeito e mais de um predicado na mesma frase. João e
Lita foram ao churrasco e depois ao cinema. 2 sujeitos, 2 predicados. O Tony é um sujeito, a Lita é outro sujeito. Ir ao cinema é um predicado, ir ao churrasco... Eu falei churrasco de novo, Lita. Gente, mas eu tô cismado com o churrasco. Mas perceba que tem 2 predicados, né? Ir ao churrasco e ir ao cinema são predicados distintos. Então, nesse caso, nessa frase, nós temos uma proposição que nós consideramos compostas. Lembrando que nós estamos fazendo uma revisão, a gente já falou sobre isso tudo aí. A gente teve a presença aí de 2 professores. Tivemos a presença do professor Osmar, né, que falou sobre proposição, e tivemos a presença do professor Mauro Farias, que falou sobre negação. Foi muito legal. Vamos lá. Continuando a falar, vamos lá. As proposições compostas necessitam de elementos chamados conectivos lógicos, que ligam, relacionam as proposições simples que as compõem. E aí, pessoal, foi apresentado para vocês 2 coisas, tá? Primeiro, quais são os conectivos lógicos que nós temos, e aí eu não vou aprofundar muito, porque nós já tivemos aula a respeito disso, mas só para pontuar. Primeiro conectivo lógico que nós temos aí, ó, é o E, né? Eu comi arroz e feijão. Somente será verdadeiro se as 2 partes forem verdadeiras. E aí, nós temos o ou, eu farei faxina, ou lavarei roupa. Para ser verdade, somente uma das partes precisa ser verdade, tá? Temos aí a disjunção exclusiva, que é o ou. Perceba, né, que tem 2 ous, né? Ou viajo ou compro um carro. Nesse caso, pelo menos uma e apenas uma tem que ser verdade, tá? Ou seja, as 2 partes precisam ter qualificações lógicas distintas. Uma parte tem que ser verdade e a outra parte tem que ser falsa. Perceba que eu utilizei o e porque é exatamente o que tem que acontecer, tá? Olha lá. A definição somente será verdadeira se houver apenas uma parte verdadeira. Tem que haver uma parte verdadeira, tá? Muito bem. E aí nós temos a condicional, que foi muito utilizado quando a gente falou do Scratch, né? A gente viu que lá no Scratch, no comando em blocos, a gente tem o se então, né? E o se então somente será falso quando aparecer a Vera Fischer, né? Ou seja, Vera Fischer, VF, primeira parte verdadeira, segunda parte falsa. Olha lá, somente será falsa se a primeira parte for verdadeira e a segunda falsa. Muito bem, muito bem. Não que eu acho que a Vera Fischer é falsa, tá? Mas é só para você lembrar, tá? Vamos lá, continuando. E aí a gente tem a condicional, né? Que é a condicional bicondicional, né? Que é o se e somente se. Irei ao passeio, se e somente se não chover. Tá? Somente será verdadeira se as 2 partes forem verdadeiras ou as 2 falsas. Certo? Lembrando que essa aula já foi dada, a gente está retomando para você fazer uma linha do tempo dos conhecimentos, isso é importante, tá? Vamos lá. E aí, gente, a gente tem a questão da negação, que foi falado, né? Na maioria das vezes a negação se dá utilizando o termo não. Mas a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. Né? Todo jogador de basquete é alto. Para negar, eu não preciso dizer que todo jogador de basquete não é alto ou que todo jogador de basquete é baixo, tá? Basta que um jogador não seja alto para eu estar negando essa frase. E aí embaixo nós temos aí 2 exemplos de como negar essa frase. Nem todo jogador de basquete é alto ou pelo menos um jogador de basquete é baixo, tá? Muito bem. E aí, ó, tem toda a apresentação do símbolo da negação, que parece o tiozinho, que é justamente aquele acento que a gente coloca na palavra não, tá? E aí temos vários exemplos de como fazer negação, que eu não vou aprofundar muito, né? Porque nossa aula só tem 30 minutinhos e não vai dar tempo, né? Mas aí você pode retomar com esse material, né? Lembrando que esse material, ele já foi repassado com vocês, tá bom? Existem aí 3 formas de se criar comandos. A primeira forma é a descrição narrativa, que é quando a gente faz uma lista, né, de como fazer alguma coisa. Normalmente, receitas de bolo, elas são descrições narrativas, né? Tá lá o passo a passo, todo escrito para você, você vai lendo e aí você vai executando a tarefa. Você tem que tomar cuidado com uma coisinha, né? Na descrição narrativa, como você está escrevendo na linguagem corrida, né?
cabe a quem está lendo fazer interpretações. Então, na descrição narrativa, essa descrição ela precisa ser muito clara, né, para não atrapalhar na hora da interpretação desses dados. Tá bom? Então essa é a descrição narrativa. Qual é a outra forma de escrever comandos? A gente fez bastante, né? Que é o fluxograma, né? Que é quando a gente apresenta, né, a atividade através de símbolos. E aí cada símbolo representa um tipo de comando, né? E aí a gente apresentou, né, vários tipos de fluxograma para fazer bolo, fluxograma do uca-uca, a gente fez o fluxograma da mancala, que são aulas, inclusive aulas de cunho antirracista. Inclusive você professor aí, você estudante que quiser, né, você pode achar no repositório, ó, aparecendo lá, ó, o QR Code, né, mostrando pra gente, ó, CMSP na educação antirracista. Você aponta a sua câmera agora nesse QR Code, você vai ser levado aí para uma biblioteca com várias aulas já gravadas com conteúdo antirracista. E essas duas aulas que a gente falou do uca-uca, que falou da mancala, entre outras coisas, né, estão aí dentro desse conteúdo antirracista do CMSP, né? Nós estamos no ano da educação antirracista e esse é o mês de novembro, em que dia 20 a gente celebrou aí o Dia da Consciência Negra, né? Então vale super a pena lá dar uma pesquisada, tem aula de matemática, educação física, de todos os componentes do ensino médio e também do ensino fundamental, tá? Procura lá que você vai achar coisas muito interessantes, tá bom? O que mais? Lembrando que o fluxograma, ele dá os comandos a partir de desenhos, né? Então, aparece para vocês aí os tipos de desenho que nós temos, cada um significa uma coisa, né? Eu não vou retomar essa parte também, porque tá no material, você professor, você estudante, que não lembrar, só basta baixar esse material no repositório do CMSP, tá? Sem problema. O que mais que a gente tem que é importante saber? A respeito do pseudocódigo, que é a última forma de escrever um comando. No pseudocódigo, pessoal, a gente escreve o comando lá da forma como vai ser escrita na plataforma. Por exemplo, vocês lembram quando eu escrevi os comandos para o Arduino, que é na linguagem C++, 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 né? Então, quando eu escrevi no Word, eu só copiei do Word, colei lá na plataforma e ele já escreveu o comando todinho para mim. É como se fosse um rascunho do comando de quando a gente vai escrever no computador mesmo. Tá? E tá aparecendo para vocês aí também o QR Code para avaliar a nossa aula. Se você gostou da aula, fala, Tony, adorei a aula, você é máximo. Se você não gostou, fala assim, Nara, eu não gostei muito não, tá? Problema, manda para Nara que ela resolve, tá? Muito bem, continuando a falar sobre aí o código, pseudocódigo e tudo mais, né? Eita, já foi pro final aí, gente, calma, gente, eu tenho coisa para falar ainda. Olha só, dentro do pseudocódigo, nós temos a variável e a constante. Os nomes variável e constante já é bem sugestivo, né? Porque variável é aquilo que varia. Não é vareia, tá? É varia, tá? É aquilo que pode variar, que se altera, que muda, né? Aquilo que é mutável, a personalidade variável. Por exemplo, num jogo de par ou ímpar, o que é variável? A quantidade de dedos que eles apresentam é variável, pode mudar. O lançamento de um dado, por exemplo, é variável. Tá? E aí nós temos a ideia da constante. O que é constante? Aquilo que não sofre alteração. Se variável é aquilo que varia, constante é aquilo que não varia. Tá? Por exemplo, num jogo de par ou ímpar, o que é constante? A quantidade de jogadores sempre vai ser 2, né? Então, no jogo de par ou ímpar, variável é a quantidade dos dedos, porque pode mudar. E a constante é a quantidade de pessoas que está jogando. Nossa, quantos exemplos simples, né? Tá? São esdrúxulos mesmo, a ideia é essa, só para você entender mesmo. E tá aparecendo de novo aí pra gente o QR Code para avaliar essa aula. Gente, olha, existem outras coisas no seu diário de bordo que talvez eu não tenha apresentado aqui. Tá? Mas você anotou muita coisa que você julgou importante. Então faça uma linha do tempo. Primeiro dia, segundo dia. Não necessariamente precisa datar, mas tente criar uma ordem cronológica de tudo que você aprendeu e faça essa troca com seus colegas em sala de aula, com a comunidade escolar, com seus professores também, tá certo? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês aí na montagem dessa linha do tempo, tá certo? Não esqueça de anotar também outras coisas no seu diário de bordo enquanto os seus outros colegas estiverem apresentando essa linha do tempo, que pode te ajudar bastante também.
Tá certo? Muito obrigado a toda a produção da Vanzolini aqui no CMSP, a Lita, nossa produtora, a Bianca e a Naara, que foram as nossas intérpretes, e a você, estudantes e professores que nos acompanharam até aqui. Um cheiro, até a próxima. Tchau, tchau.